pessoal, estamos aqui para a nossa terceira aula sobre a casa do Senhor, sobre o templo. E nesta aula a gente vai focalizar um pouquinho sobre o tabernáculo de Moisés. Quando a gente entende a respeito do tabernáculo, a gente consegue também melhorar nosso entendimento de como são os templos nos dias de hoje. Então é importante a gente conhecer um pouquinho a respeito do tabernáculo de Moisés. E é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Então, iniciando essa aula, só colocar aqui, lembrando que tudo o que fazemos no templo é um símbolo de Jesus Cristo e da sua expiação. A gente nunca pode esquecer isso, para que a gente possa continuar entendendo. O tabernáculo de Moisés, o Senhor ordenou que Moisés construísse um tabernáculo móvel, que era levado junto conforme Israel ia andando no deserto, o tabernáculo era montado em diversos lugares pelo caminho. Uma coisa interessante a respeito do tabernáculo é que ele ficava exatamente no meio do acampamento. Aqui a gente pode vislumbrar, onde temos o tabernáculo no meio, aí tem as tribos que ficavam de um lado, as tribos que ficavam do outro lado, aqui Efraim, Manassés e Benjamim, essas tribos ficavam do lado também, essas aqui ficavam na frente e essas ficavam na parte de trás do tabernáculo, e algumas ficavam do outro lado do tabernáculo. Isso tinha uma razão. O tabernáculo ficava exatamente no meio, para lembrar os israelitas de que o Senhor tinha que ficar no centro. E o templo é um exemplo disso, que o Senhor tem que ser o nosso centro. É lá que nós voltamos todos os nossos desejos, as nossas adoração ao Senhor. Continuando, nós vamos ver um pequeno filme a respeito do tabernáculo, que é muito ilustrativo. Ok? Então vamos ao filme. Ao longo da história, o Senhor ordenou que seu povo construísse templos. Um templo é um lugar no qual são realizadas cerimônias e ordenanças sagradas, onde o Senhor se revelou e foram dadas instruções para ajudar os filhos de Deus a alcançar a vida eterna. É literalmente a casa do Senhor. Na época de Jesus Cristo, o templo de Herodes, em Jerusalém, era o centro da vida e aprendizado religioso dos judeus. 1000 anos antes do Salvador, o Templo de Salomão era a obra mais importante da Era de Ouro de Israel, mas até o Templo de Salomão tinha outro como modelo. Voltando mais no tempo até os dias de Moisés, veremos um tipo de templo portátil usado pelos filhos de Israel no deserto: o tabernáculo. O tabernáculo, como nos templos que vieram depois, era um lugar no qual os filhos de Israel aprendiam o caminho para a vida eterna. Vamos visitar o tabernáculo e ver o que podemos aprender. Este portão na parte oriental é a única entrada e conduz ao pátio exterior. Esse pátio poderia representar o mundo celestial em que vivemos. Dentro do pátio externo e em frente à tenda do tabernáculo está o altar do holocausto e a pia. O altar do holocausto é onde as ofertas queimadas são feitas ao Senhor, simbolizando o Salvador e o grande último sacrifício da expiação. Aqui no altar, um israelita fiel fazia uma oferta que representava o abandono dos pecados para seguir o Salvador. Por meio de sua vida e obediência, ele se preparava para o Santo Espírito, simbolizado pelo fogo do altar. A pia era feita de cobre e continha água. Exigia-se que os sacerdotes oficiantes se lavassem aqui, antes de entrarem na tenda do tabernáculo.
a pia representa a necessidade de lavar e limpar a alma do pecado. Embora servisse para outros propósitos, a pia nos lembra a pia batismal usada nos templos atuais. A tenda do tabernáculo consiste de 2 salas. A primeira sala, o lugar santo, contém o candelabro, ou menorá, o altar do incenso e a mesa da proposição. Esse lugar santo poderia ser considerado o mundo terrestrial e ensinava Israel a estar no mundo, sem ser do mundo. O candelabro iluminava o lugar santo e era mantido constantemente aceso. Ele simbolizava o Espírito Santo e ressalta a necessidade de vivermos pela luz do Espírito nesta vida. Na mesa da proposição eram colocados 12 pães ázimos durante toda a semana. A tradição judaica também afirma que havia taças de vinho na mesa. O pão e o vinho na mesa da proposição nos lembram o pão e a água do sacramento, sugerindo o sacrifício do Salvador por nós, bem como a necessidade de sermos espiritualmente nutridos por Ele. O altar do incenso fica em frente à entrada do lugar santíssimo. Todas as manhãs e noites, o sumo sacerdote queimava incenso aqui. O incenso simboliza a oração. Assim como a fumaça subia do altar diante do véu, todas as manhãs e noites, Israel devia elevar suas orações regularmente ao Senhor. A posição do altar diante do lugar santíssimo também mostra a importância da oração ao preparar-nos para entrar na presença do Senhor. O véu de linho separa o lugar santo do lugar santíssimo. No véu, bordados em azul, púrpura e carmesim, há querubins ou anjos de Deus. Entraremos agora no lugar santíssimo. O lugar santíssimo representava a nossa meta final de viver na própria presença do Senhor, no mundo celestial. O sumo sacerdote entrava nesta sala uma vez por ano, no dia da expiação. No centro está a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do tabernáculo. Dentro dela estão guardados outros objetos sagrados, incluindo as tábuas de pedra da lei dada a Moisés no Monte Sinai. Isso lembrava a Israel que seu retorno à presença de Deus dependia de sua obediência às suas leis. A tampa é chamada de propiciatório. É feita de ouro puro e tem 2 querubins esculpidos nela. No dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele espargia sangue do sacrifício no propiciatório como parte da cerimônia, simbolizando que por meio do sangue o cordeiro, Israel alcançaria misericórdia e a oportunidade de voltar a viver na esperança de Deus. O tabernáculo e seus móveis mostravam a Israel o caminho que conduzia à presença do Pai Celestial. Embora o tabernáculo nos pareça incomum hoje, as coisas que aprendemos com ele continuam válidas. O pátio externo representa o ato de achegar-nos ao Salvador, saindo do mundo. O lugar santo representava viver pelo Espírito neste mundo decaído. O lugar santo representa viver pelo Espírito neste mundo decaído. O lugar santíssimo e a Arca da Aliança nos lembram que por meio da obediência aos convênios do Senhor, podemos voltar à presença do nosso Pai Celestial. Conseguiram absorver um pouquinho do tabernáculo e de como ele é muito parecido com os nossos templos. É claro, existem outras finalidades, outros propósitos dos nossos templos atuais que eles não tinham lá, pois
era um local ainda restrito, né? Pouca gente podia entrar dentro do tabernáculo. A maioria era feito tudo fora do tabernáculo. Então, algumas coisas interessantes aqui, né? Dentro dessa primeira parte do tabernáculo, nós temos o lugar santo, onde tem esses 3 utensílios, né? O menorá, o candelabro, o altar do incenso e a mesa da proposição. E no lugar santíssimo, então, ficava a Arca da Aliança. Lembrando que fora ficava o altar de sacrifício, onde eram feitos os sacrifícios dos animais, tinha a pia de bronze, onde era feito, os sumos sacerdotes se lavavam, né? Então, essa é uma representação do sacrifício de Jesus Cristo também, e de que os lavamentos para purificarmos do pecado. Continuando, dentro do lugar santo existiam 3 utensílios. E uma coisa interessante a respeito do altar do incenso, né? Encontramos lá no livro de Apocalipse, né, que diz assim: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, é muito importante lembrar que o altar do incenso, a fumaça que sobe, é um simbolismo da oração dos santos que nós fazemos ao Senhor. Uma outra coisa interessante também, né, e a parte mais sagrada, a Arca da Aliança, onde ficava no lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez no ano, no dia do perdão, ou chamado de Yom Kippur. Ok? Então, voltando um pouquinho, aqui tem um simbolismo muito importante. O menorá significa a luz do Espírito, porque ele era aceso, mantido sempre aceso. O altar do incenso, a oração dos santos, e a mesa da proposição, ela é um simbolismo do nosso sacramento hoje. Então, eu gosto de pensar dessa maneira, que se nós vivermos a nossa vida baseada no Espírito, na oração, e cada semana tomarmos o sacramento e fazermos isso uma rotina semanal, né? Ao viver pelo Espírito, ao orarmos e ao tomarmos o sacramento, estamos renovando, na verdade, todos os convênios. Se mantivermos isso durante a nossa vida, simbolicamente, no tabernáculo, a próxima parte era o lugar santíssimo, ou a presença de Deus representada pela arca. Então, ao vivermos isso na nossa vida, teríamos a garantia de que um dia voltaremos à presença do Pai Celestial. Esse é um simbolismo poderoso, tanto do tabernáculo quanto dos nossos templos hoje, que é um pouquinho diferente a maneira de ser apresentado, mas em suma é a mesma coisa, né? Então, precisamos viver pelo Espírito, orar sempre e participar do sacramento. Ao fazermos isso como um modo de vida, poderemos um dia retornar à presença do Pai Celestial, simbolizado aqui pela Arca da Aliança. Ok? Moisés, então, ordena a Araão, o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdócio é da ordem de Araão. Então, nesta ordem de Araão, existe o sumo sacerdote, o sacerdote e os levitas. Comparado com hoje, nós temos os diáconos, os mestres e os sacerdotes. E o bispo é mais ou menos o sumo sacerdote presidente, porque ele é o presidente do sacerdócio arônico. O ofício de bispo pertence ao sacerdócio arônico. Continuando, é muito importante também entender um pouquinho das vestes do sacerdote e do sumo sacerdote. O sacerdote se vestia de branco, com alguns outros aparatos, né? E o sumo sacerdote tinha algumas vestes especiais, como éfode, como ele usava um manto especial, tudo isso com grande significado. Não queremos destrinchar todos os significados, mas os mais importantes. Uma coisa importante, que nesse peitoral
existiam 12 pedras. Cada uma dessas pedras representava uma das tribos de Israel. No ombro, ele levava também uma pedra de cada lado. Aqui estava o nome de 6 das tribos e aqui o nome de outras 6 das tribos. Isso era muito importante, porque quando o sumo sacerdote entrava na arca, entrava no lugar santíssimo, onde estava a arca, simbolicamente ele estava levando Israel nos ombros e no coração à presença do Senhor. Era só ele que podia entrar lá. Então, simbolicamente, ele estava levando Israel à presença do Senhor. Ele também usava uma mitra, né? E essas pedras aqui no ombro eram pedras de ônix, tá? Onde estavam gravados os nomes das tribos de Israel. Uma coisa interessante que na mitra, ou ele usava esse tipo de um chapéu, e nessa mitra era feita de ouro, tinha escrito santidade ao Senhor. Isso está lá em Êxodo, tá? Para alguém que quiser, tá ok? Então essas eram as vestes do sumo sacerdote. Uma coisa importante da gente lembrar é que no dia do perdão, chamado Yom Kippur, ele geralmente acontece lá no mês de setembro. É uma festa ainda comemorada pelos judeus. Então nesse dia o sumo sacerdote ele tinha 2 bodes. Um seria o bode do sacrifício, onde ele pegaria esse bode, ele seria sacrificado e o sangue dele seria aspergido lá na arca, né, na tampa da arca. E é lá que ele levava, então, Israel à presença do Senhor simbolicamente. O outro bode era chamado de o bode expiatório. Por quê? Era algo interessante. Eles punham as mãos sobre a cabeça do bode e dissertavam todos os pecados que Israel cometia. Então, simbolicamente, o bode levava todos os pecados de Israel, e esse bode, então, era levado muito longe no deserto e largado lá. Então, por isso temos essa expressão até o dia de hoje, né? Bode expiatório. É alguém que leva a culpa que não tem, né? Ele não tinha culpa nenhuma, mas ele simbolicamente levava a culpa sobre Israel e era levado lá no deserto e abandonado lá. E o outro bode, então, era o bode da expiação. Todo dia do perdão era feito isso. Simbolicamente significava que o sumo sacerdote, que era um protótipo de Jesus Cristo, que era o grande sumo sacerdote, levava Israel até a presença do Senhor. E é isso que o Salvador propiciou a todos nós, levar-nos de volta à presença do Salvador. Uma coisa interessante, né, irmãos? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a nossa tela principal. Ao estudarmos, ao entendermos um pouquinho sobre o tabernáculo, a gente pode entender um pouquinho mais sobre os nossos templos de hoje. E como o Senhor valoriza, como o Senhor quer que o seu povo participe das ordenanças do templo. Israel, por ter negligenciado, o Senhor queria tornar Israel uma nação com todas as ordenanças. Pelo que se sabe, naquelas primeiras tábuas que Moisés recebeu no monte, e onde ele as quebrou no bezerro de ouro, né, ela continha as ordenanças do templo. Como o povo rejeitou isso, o Senhor então estabeleceu uma lei menor. Então Israel não tinha acesso a essas ordenanças do templo como povo. Somente os sacerdotes podiam oficiar e o sumo sacerdote que entrava na presença de Deus, simbolizando que ele levava Israel com ele à presença do Senhor. Então essa lei mais baixa, chamada de lei de Moisés, ela vigorou até a morte do Salvador Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou, então criou-se uma nova lei do Evangelho, uma lei maior, tá ok? Isso é muito importante a gente entender. Agora, já que nós estamos falamos um pouco do tabernáculo, agora vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre a nossa preparação para entrarmos no templo. Lembra que lá o sacerdote, para entrar no lugar santo, ele tinha uma preparação. Eram feitos sacrifícios, ele se lavava e entrava no
lugar santo e o sumo sacerdote uma vez por ano no lugar santíssimo. Então essa preparação é muito importante para que a gente possa aproveitar mais do templo, ok? Então vamos falar um pouquinho dessa preparação. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que está escrito em todos os templos na porta de entrada: santidade ao Senhor, a casa do Senhor. É interessante, né, que pela lógica seria a casa do Senhor, santidade ao Senhor, mas está invertido. Já pensaram nisso, o porquê dessa inversão? Né? Primeiro vem santidade ao Senhor e depois diz a casa do Senhor. Porque é isso que o Senhor espera de nós, que a gente leve ao templo a nossa santidade, que nós levemos a nossa santidade ao Senhor na casa do Senhor. Então pensa nisso, e cada vez que for entrar no templo, dá uma olhada nessas frases, né? E veja se você está um pouco mais preparado do que estava na última vez para entrar na casa do Senhor. Lá em Salmos a gente encontra uma escritura que simboliza tudo isso, né? A escritura diz assim, ó: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aqui uma coisa interessante, né? Aí ele está dizendo que nós precisamos ser limpos de mãos. O que é ser limpo de mãos? Limpo de mãos é um pouco diferente de ser limpo de coração. Eu vou dar uma ideia meio absurda. Se alguém pode ter o desejo de matar alguém no seu coração, mas não faz, ele está com as mãos limpas, porque não fez o ato, mas o seu coração ainda não é puro. Para o coração ser puro, irmãos, nós precisamos trabalhar isso na nossa vida, tornar o nosso coração puro. Então, viram a diferença? Mãos limpas é as atitudes, mas o puro de coração é aquele que molda o seu coração, molda a sua vida e torna-se cada vez mais puro, que pensa menos mal dos outros, não julga demasiadamente os outros, procura tornar o coração puro. Percebam que ainda não é exigido de nós um coração puro para entrar no templo, senão seria poucos que conseguiriam entrar. Mas as mãos limpas são exigidas. Se você olhar a recomendação do templo, as entrevistas, a maioria trata de mãos limpas, porque o coração puro é um trabalho de uma vida, que nós vamos precisar purificando cada vez mais. Cada vez que formos ao templo, devemos estar mais puros um pouquinho do que estávamos antes. Ok? Então, pensa nisso, medita sobre isso. Doutrina e Convênios, o Senhor falou o seguinte: eis que esse meu povo me construir uma casa em meu nome, o nome do Senhor, e não permitir que nela entre qualquer coisa impura. Deixa eu fazer um parênteses aqui, irmãos. Esse impura não quer dizer perfeito. Tem uma pergunta na recomendação que a maioria dos membros dá uma pausa quando tem que responder. Quando o líder que entrevista pergunta: você se considera digno de entrar no templo? Então essa dignidade é se eu consigo responder aquelas perguntas que me foram feitas, tanto é que ela é a última. Se eu consigo responder essas perguntas afirmativamente, eu estou digno, mas não quer dizer que eu ainda estou perfeito, ainda vou pecar, ainda vou ter que mudar muita coisa, ok? Então, de modo que não seja profanada. Então, quando alguém impuro, alguém que está em pecado, entra na casa do Senhor, a profana. Então o Senhor diz que minha glória, se nós não permitirmos isso, minha glória descansará sobre ela. Sim, e minha presença lá estará, porque entrarei nela. E todos os puros de coração que nela entrarem verão a Deus. Olha aqui, lembra dos puros de coração que a gente estava falando agora? Há uma promessa de que os puros de coração verão a Deus. Mas se for profanada, não entrarei nela, e minha glória lá não estará, porque não entrarei em templos impuros.
Essa é uma coisa para a gente meditar. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso durante o nosso curso, ok? Sobre esta escritura. Como eu falei, aquela pergunta que é difícil, que é a mais difícil de responder da entrevista: você se considera digno de entrar no templo? Então pensa, irmãos, se você respondeu todas aquelas perguntas de maneira satisfatória, você está digno de entrar no templo. Então, não trate esse digno de entrar no templo com ser perfeito, porque só teve um que adquiriu essa perfeição, que foi o Salvador Jesus Cristo. Todos nós vamos ter que trabalhar durante toda a nossa vida e depois dessa, para nos tornarmos um dia perfeitos, como é perfeito o Salvador e o nosso Pai Celestial. Ok? Então, pensa nisso. No Manual de Instruções da Igreja, lá no capítulo 26, diz assim, entrar no templo é um privilégio sagrado. Os líderes da ala e da estaca incentivam todos os membros a ser dignos de uma recomendação para o templo e mantê-la válida, mesmo que não morem perto de um templo. Os líderes da igreja envidam todos os esforços para garantir que todos os que entram no templo sejam dignos de fazê-lo. Então, é uma responsabilidade dos líderes da igreja verificar se o membro é digno de entrar no templo. Eles são chamados de juízes em Israel. É o bispo e os membros do bispado e a presidência da estaca. Então, os líderes autorizados do sacerdócio conduzem essas entrevistas e emitem recomendações para o templo, para os membros que respondem às perguntas da entrevista de modo adequado e sincero. Preste atenção nessas duas palavras, de modo adequado e sincero. O Senhor promete que se aqueles que entrarem no templo estiverem limpos, sua presença lá estará. E poderemos sentir a presença do Senhor lá. Talvez não vejamos, mas podemos sentir a presença dele lá. As entrevistas de recomendação para o templo permitem que os membros demonstrem que têm um testemunho e se esforçam para obedecer os mandamentos de Deus e seguir seus profetas. Os líderes do sacerdócio também afirmam, por meio da entrevista, que o membro é digno. Na verdade, irmãos, quem decide quem entra ou não no templo são os líderes do sacerdócio, o bispo ou o bispado e a presidência da estaca. Sob a direção do bispo, um curso de preparação para o templo deve ser organizado para ajudar os membros a se preparar a fim de fazer convênios quando receberem as ordenanças do templo. Esse curso é realizado fora do horário das reuniões dominicais regulares, em qualquer outro dia e horário que for mais conveniente para os membros, e pode ser realizado na capela ou na casa de um membro. Irmãos, esse curso é muito importante para aqueles que vão pela primeira vez ao templo. Ele dá uma preparação, uma base para que a pessoa possa entender um pouco melhor os convênios e as ordenanças do templo. Então, incentivamos a todos que vão ao templo pela primeira vez que façam o curso de preparação e que as alas possam organizar esse curso. Algumas coisas importantes. Irmãos, nós devemos ter as nossas próprias roupas para o templo. Isso faz parte da nossa adoração no templo. Temos que chegar com antecedência, mesmo aqueles que estão agendando, chega um pouco antes, agende previamente e lembrar de que estamos indo na casa do Senhor. Ser reverente. Essa reverência, irmãos, começa com as nossas roupas. Nós temos que ir à casa do Senhor, irmãos, com uma roupa adequada. O Manual de Instruções fala que nós devemos ir com a nossa melhor roupa de domingo, porque nós estamos indo na casa do Senhor, não é qualquer lugar. Ser reverente, irmãos, quando a gente adentra o templo, nossa voz deve ser mais suave, falar baixo. Outra coisa importante, irmãos, sempre levar nomes de nossos antepassados. Nós vamos falar mais sobre isso também durante o curso. E uma coisa importante que eu faço sempre, ter uma oração no coração para aprender algo novo. Posso testificar que você pode aprender algo novo cada vez que vai ao templo, se você tiver essa oração no coração. É como quando você joga uma pedra na água, né? Cada vez, quando você joga uma pedra, vai se dissipando. É a mesma coisa, o Senhor vai nos revelando, vai nos ensinando linha sobre linha, preceito sobre preceito. O templo também é um local especial para buscar revelação pessoal.
Poderíamos contar inúmeras experiências de pessoas, de líderes, né, que foram buscar revelação pessoal no templo e receberam essas bênçãos. Um outro simbolismo, né? Lembra que nós falamos dos simbolismos na aula passada? Um dos simbolismos da roupa branca, que eu gosto muito, é que todos são iguais no templo. Não tem pobre, não tem rico, não tem médico, não tem pedreiro. Todo mundo se veste de branco, significando pureza, limpeza e de que todos são iguais perante o Senhor. Isso é um simbolismo muito importante a respeito das roupas brancas do templo. Então, irmãos, o que nós tínhamos hoje para a nossa aula, basicamente era isso, a respeito do tabernáculo. Queria que os irmãos meditassem sobre isso, porque ele serve de base para a gente entender um pouquinho do templo nos nossos dias, quando a gente vai falar mais sobre ele. E eu quero iniciar uma coisa nessa aula, toda aula tentar contar alguma história real que aconteceu sobre os templos. E tem uma interessante do templo de Logan. O templo de Logan fica ao norte de Salt Lake, foi um templo que foi construído também naquela época dos pioneiros, e pode ver que ele é um templo bem antigo. E o presidente do templo era um apóstolo naquela época, era presidente Marion. E ele conta assim, ele diz assim: ele estava sentado no seu escritório uma manhã e ele disse, quando notou pela janela que vinha uma companhia de pessoas subindo a colina para o templo. Assim que eles entraram no terreno do templo, apresentavam uma estranha aparência, não apenas no vestuário, mas também no modo de viagem. Alguns estavam montando em cavalos, outros em diferentes meios de transporte, e outros ainda estavam a pé. Ele se perguntou quem eles poderiam ser, pois ele não estava esperando uma companhia de tal tamanho naquela manhã em particular. Eles desmontaram de seus cavalos, desceram dos seus meios de transportes, colocaram seus animais sobre a sombra e caminhavam complacentemente como se tivessem um perfeito direito de estar ali. Um pouco mais tarde, uma pessoa desconhecida do irmão Merrill entrou na sala. O irmão Merrill disse a ele: quem é você? Quem são essas pessoas que vieram e tomaram posse do templo sem um aviso prévio? Ele respondeu: sou Satanás, e este é meu povo. O irmão Merrill então disse: o que você quer? Por que você veio aqui? Satanás respondeu: eu não gosto do trabalho que está acontecendo neste templo e sinto que deveria ser interrompido. Você vai parar com isso? O irmão Merrill respondeu e disse enfaticamente: não vamos parar com isso. O irmão Merrill respondeu e disse enfaticamente que não iam parar. O trabalho deve continuar, disse ele. Já que você se recusa a pará-lo, eu lhe direi o que propõe a fazer, disse o adversário. Eu levarei essas pessoas, meus seguidores, e eu instruirei a sussurrar nos ouvidos do povo, persuadindo-os a não irem ao templo, e assim provocar a cessação do seu trabalho no templo. Satanás então se retirou. O presidente Merrill, comentando sobre essa estranha entrevista com o maligno, disse que por um bom período de tempo, o espírito de indiferença ao trabalho do templo parecia tomar conta das pessoas, e muito poucos vinham à casa do Senhor. A presunção era de que Satanás havia cumprido sua ameaça, o que causou uma diminuição temporária no trabalho do templo. Não é de se admirar que Satanás, inimigo de toda a justiça, esteja descontente com o trabalho no templo. Isso está registrado foi registrado no Deseret News, que era o jornal da igreja na época. Em 12 de dezembro de 36 foi registrado isso. Irmãos, Satanás é o opositor desta obra. E ele vai sussurrar nos nossos ouvidos: não vá ao templo agora, se prepare melhor para aqueles que ainda não foram. E para aqueles que foram, deixe para a semana que vem, deixe para o mês que vem. Se não der, você vai depois. E assim Satanás sussurra aos nossos ouvidos, irmãos, para nos afastar dessa obra do templo, que é a obra mais importante que podemos fazer nesta terra. Pensa sobre isto. E esta, então, é a nossa aula de hoje, que
Espero que tenha sido de utilidade para os irmãos. E semana que vem estaremos com a nossa aula número 4, onde vamos tratar de outros assuntos a respeito do templo. Cada vez nós vamos nos aprofundando um pouquinho mais. Obrigado por estarem aqui. Deixamos essa aula com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.